Vamos então dar início ao nosso estudo. Antes eu só vou pedir um minutinho para vocês. Boa noite, Júnior, boa noite, Vera, Duduzinho, querido. Darlene, CELD significa Centro Espírita Leon Denis, amiga. Você colocou lá que não sabe o que é CELD, então é o Centro Espírita Leon Denis, que fica aqui no Rio de Janeiro, e que, através desta sala, Espiritismo Net Brasil, as reuniões públicas deste centro são transmitidas aqui, tá? Então, antes da gente iniciar esse trabalho que estava sendo transmitido, era uma reunião de estudos do livro Céu e Inferno, lá diretamente do Centro Espírita Leon Denis, que a gente carinhosamente chama de CELD, tá bom, minha amiga? Era isso, mas eles hoje estão lá com problema de som, e o som toda hora estava sumindo, estava complicadinho, às vezes acontece isso. Só para esclarecer a você aí, a quem mais não saiba desse trabalho que é realizado aqui junto com a Sala Espiritismo Net Brasil. Bom, então vamos iniciar o nosso estudo de hoje, dando continuidade lá ao nosso espírito batedor de Bergzabem. Então a gente está estudando os fenômenos, vimos lá a primeira parte, a Verinha iniciou semana passada a segunda, e a gente vai tentar terminar a segunda e chegar na terceira. Não sei se vai dar tempo, porque tem muita coisa, mas são os fenômenos de efeito físicos que eram produzidos por uma criança, e naquela época, lá por volta do ano de 1852, 1853, esse fato aí a gente já leu aqui, durou mais ou menos por volta de 8 anos, esses casos foram acontecendo e todo mundo ia observar a criança e não se chegava a uma conclusão. E a gente vai ver que no final, coitada dessa criança, teve um fim não muito agradável. Então, os fenômenos acontecendo aqui em função da mediunidade que ela possuía, né, e utilizada aí por um espírito batedor que vinha fazer esses barulhos, e nós sabemos que a intenção desses fenômenos naquela época era chamar a atenção das pessoas, principalmente dos incrédulos. Então, na semana passada, nós terminamos no parágrafo, e hoje iniciaríamos, temos como base, né, o livro dos médiuns, lá no capítulo 23, capítulo 16 e capítulo 5, onde Kardec faz um estudo detalhado sobre esses fenômenos, nos explicando corretamente como isso acontece, e aqui nós temos os casos. E lá no Invisível também, no capítulo 20, no livro Invisível de Leon Denis. Mas vamos aqui então dando continuidade, iniciaremos então onde a Verinha parou na semana passada, que seria já, essa criança teria sido levada a um médico para ser examinada, e onde ela chegou lá no médico também os fenômenos continuavam acontecendo, então ela foi trazida de volta para casa, e ao retornar outros fenômenos continuaram acontecendo. E aí a gente vai observando, né, com o caminhar do fato, do tempo, fenômenos assim mais fortes, além só de barulhos, de batidas, outros fenômenos mais fortes foram acontecendo com essa criança. E as pessoas lá, muitos ainda não acreditando nessa mediunidade, né? Então aqui ele diz para nós: algum tempo antes do Natal, as manifestações renovaram-se com mais energia. Os golpes e os arranhões tornaram-se mais violentos e duravam mais tempo. Mais agitada que de costume, muitas vezes Filipine te pedia para não dormir em sua cama, e sim na de seus pais. Rolava no leito clamando: não posso mais ficar aqui, vou sufocar, eles vão me encerrar na parede, socorro. E sua calma só retornava quando a carregavam para outro leito. Apenas nele se achava, e golpes muito fortes eram ouvidos no alto. Pareciam partir do sótão, como se um carpinteiro martelasse sobre as vigas. Algumas vezes eram tão vigorosos que a casa ficava toda abalada.
As janelas vibravam e as pessoas presentes sentiam o chão tremer sob os pés. Golpes semelhantes eram dados igualmente contra a parede perto da cama. As perguntas formuladas, as mesmas pancadas respondiam como ordinariamente, alternando-se sempre com as arranhaduras. Não menos curiosos, os fatos que se seguem reproduziam-se muitas vezes. Quando todo o ruído havia cessado e a menina repousava tranquilamente no seu pequeno leito, viram-na muitas vezes prostrar-se e unir as mãos, mantendo fechados os olhos. Depois, virava a cabeça para os lados, ora à direita, ora à esquerda, como se algo extraordinário atraísse sua atenção. Um amável sorriso corria-lhe então sobre os lábios. Dir-se-ia que se dirigia a alguém. Estendia as mãos e, por esse gesto, compreendia-se que apertaria as mãos de alguns amigos ou conhecidos. Viram-na também, depois de tais cenas, retomar sua primeira atitude suplicante, unindo novamente as mãos e curvando a cabeça até tocar o cobertor, após o que se endireitava e derramava lágrimas. Então, suspirava e parecia orar com grande fervor. Nesses momentos, sua fisionomia se transformava. Ficava pálida e adquiria a expressão de uma mulher de 24 a 25 anos. Um parêntese aqui, nós vimos no início que essa criança tinha na faixa dos 12 para 13 anos, tá bom? Muitas vezes esse estado durava mais de meia hora, durante o qual só exclamava "ah, ah". As batidas, os arranhões, os zumbidos e os gritos cessavam até o momento do despertar. Então o batedor novamente se fazia ouvir, procurando executar áreas alegres, de modo a dissipar a impressão penosa deixada na assistência. Ao despertar, a criança estava muito abatida. Podia apenas levantar os braços e os objetos que lhe eram apresentados não ficavam mais suspensos em seus dedos. Então, uma paradinha aqui para a gente explicar, né? O fenômeno aqui cessava, o espírito batedor nesse momento parava lá de bater, de cantar, nós sabemos que ele cantava e tudo, e aí ela entrava num outro processo já mais adiantado da mediunidade, ou seja, ela era levada a algum fato, algum acontecimento, e ela vai dizer aqui para nós daqui a pouco que acontecimento era esse, onde ela, e nós sabemos disso, lá no livro dos médiuns nós temos lá a emancipação da alma, não é? Então o que acontecia? Ela era levada, entrava num estágio de sonolência, e ela era levada a um fato que havia acontecido, e ela assistia aquele fato, e diante dessa observação por ela, né, pelo espírito da menina, ela demonstrava através da sua aparência o sentimento que ela estava vendo ao ver a cena que era apresentada a ela. E aí a gente vai ver aqui agora, quando ela vem dizendo, né, o que ela está, onde ela teria sido levada, a gente vai entender por que ela tinha essa expressão de curvar a cabeça e após que se endireitava ela derramava lágrimas. Uma cena que ela assistia, e aí vem a explicação abaixo, né? Curiosos em conhecer o que ela havia experimentado, interrogavam-na várias vezes. Somente após reiterados pedidos foi que se decidiu a contar que havia visto conduzirem e crucificarem o Cristo no Gólgota. Então aí ela tinha sido levada àquela cena da crucificação do nosso Mestre Jesus. Por isso ela tinha essa aparência de tristeza, chegando a derramar lágrimas, né? Que a dor
ela via, né, que a dor de santas mulheres prostradas ao pé da cruz e a crucificação haviam-lhe produzido uma impressão impossível de descrever. Talvez tinha visto uma porção de mulheres e de virgens vestidas de negro e pessoas jovens com longas roupas brancas percorrendo em procissão as ruas de uma bela cidade. Finalmente, foi conduzida a uma vasta igreja onde assistiu a um serviço fúnebre. Já foi a outra situação. Em pouco tempo, o estado de Philippine Sanger se alterou de modo a causar inquietação quanto à sua saúde, porque, estando acordada, divagava e sonhava em voz alta. Não reconhecia os pais, nem a irmã, nem qualquer outra pessoa, vindo esse estado agravar-se mais ainda por uma completa surdez que persistiu durante 15 dias. Não podemos silenciar sobre o que se passou nesse lapso de tempo. Aí já vem um outro fenômeno que acontece com essa criatura, com essa menina, e também em função da mediunidade. Ela vai passar por um processo de surdez sem explicação, quer dizer, sem explicação entre aspas, né? Nós sabemos o motivo dessa surdez. Então vem a notícia. A surdez de Philippine manifestou-se de 12:00 às 3h. Ela mesma declarando que ficaria surda durante um certo tempo e que cairia doente. O que há de singular é que, por vezes, recuperava a audição durante cerca de meia hora, com o que se mostrava feliz. Ela própria predizia o momento em que a surdez se manifestaria e desapareceria. Uma vez, entre outras, anunciou que à noite, às 8h30, ouviria claramente durante uma meia hora. Com efeito, a hora predita voltou a ouvir. E isso durou até às 9h. Durante a surdez, seus traços se modificavam. Seu rosto adquiria uma expressão de estupidez, que perdia tão logo retornava ao estado normal. Nada, então, causava impressão sobre ela. Ficava sentada, olhando as pessoas presentes fixamente e sem as reconhecer. Ninguém se podia fazer compreender, a não ser por sinais, aos quais, em geral, não respondia, limitando-se a fitar os olhos sobre os que lhe dirigiam a palavra. Uma vez agarrou pelo braço, de repente, uma das pessoas presentes lhe disse empurrando: "Quem és, pois?" Nessa situação, permanecia às vezes por mais de hora e meio imobilizada na cama. Seus olhos mantinham-se semiabertos e parados num ponto qualquer. De vez em quando, giravam à direita e à esquerda, voltando depois ao mesmo lugar. Toda a sensibilidade parecia então embotada. O pulso apenas batia, e quando lhe colocavam uma lâmpada diante dos olhos, não fazia nenhum movimento, dir-se-ia morta. Durante a surdez, numa noite em que se achava deitada, aconteceu pedir uma lousa e um giz, escrevendo em seguida: "Às 11h falarei alguma coisa, mas exijo que permaneçam quietos e silenciosos." Depois dessas palavras, acrescentou 5 sinais semelhantes à escrita latina, mas que nenhum dos assistentes pôde decifrar. Foi escrito na lousa que ninguém compreendia aqueles sinais. Em resposta a essa observação, ela escreveu: "Não é ler." E mais embaixo: "Não é alemão, é uma língua estrangeira." Porque alemão era a língua que ela falava, né? Lá onde ela residia, onde morava. Em seguida, virando a lousa, escreveu do outro lado: "Francisque," que era sua irmã mais velha, "sentar-se-á à mesa e escreverá o que eu ditar."
Fez acompanhar essas palavras de 5 sinais semelhantes aos primeiros e entregou a lousa. Notando que tais sinais ainda não eram compreendidos, pediu de volta a lousa e a ditou. São ordens particulares. Um pouco antes das 11 horas, disse: ficai tranquilos, que todos se sentem e prestem atenção. E ao baterem 11 horas, virou-se em seu leito e entrou em sono magnético habitual. Alguns instantes mais tarde, pôs-se a falar sem interrupção durante cerca de meia hora. Entre outras coisas, declarou que durante o ano em curso produzir-se-iam fatos que ninguém compreenderia e que todas as tentativas feitas para os explicar seriam infrutíferas. Durante a surdez da jovem Sanger, a desordem dos móveis, a abertura inexplicada das janelas e a extinção das luzes colocadas na mesa de trabalho renovaram-se várias vezes. Certa noite, aconteceu que 2 bonés, que estavam pendurados em um cabide no quarto de dormir, foram atirados sobre a mesa do outro quarto, derrubando uma xícara de leite que se esparramou pelo chão. As batidas contra o leito eram tão violentas que o deslocaram de seu lugar. Algumas vezes foi mesmo desmontado ruidosamente, sem que as pancadas se fizessem ouvir. Como houvesse ainda pessoas incrédulas, ou que atribuíam essas singularidades a uma brincadeira da criança, que, segundo elas, batia ou arranhava com os pés ou com as mãos, se bem tivessem os fatos sido constatados por mais de 100 testemunhas, e que fora verificado que a mocinha tinha os braços estendidos sobre a coberta, enquanto se produziam os ruídos. O capitão Zenter imaginou um meio de os convencer. Então, uma paradinha aqui para a gente entender. Aí, como a gente estava falando, né, os processos, os efeitos foram aumentando de intensidade. Então ela entrou aí nesse processo de surdez, e lá mais adiante Kardec vai explicar para nós o que aconteceu. Entrou nesse processo de fazer esse discurso, de fazer ali, avisando coisas que iam acontecer. Mas nem assim, ainda existiam pessoas que não acreditavam, que achavam que era brincadeira da menina, que ela fazia os barulhos com a própria mão. Né? Ela mesmo fazia os barulhos arranhando a cama. Então aí o pai aqui teve essa ideia, então ele vem colocando aqui, para ver se as pessoas se convencessem de que aquilo era um fenômeno que estava acontecendo. Ele então, aí continua aqui a narração, ele mandou trazer da caserna, né? Caserna é quartel militar, onde ele servia, 2 cobertores muito grossos, os quais foram postos um sobre o outro, e ambos envolveram o colchão e os lençóis da cama. Eram felpudos de tal sorte que neles seria impossível produzir o mais leve ruído por simples atrito. Então, cobertores grossos forravam a cama e a menina deitava em cima. Então, não tinha como ela, através desses cobertores, ela, com a mão dela, produzir os barulhos, os ruídos, como eles alegavam que era partindo dela. Era partido dela, mas não era ela que estava fazendo, né? Ou seja, não era uma enganação, um engodo, né? Era a realidade, era a mediunidade dela, o fluido dela sendo utilizado, como nos explica muito bem esse processo Kardec lá no Livro dos Médiuns, nos capítulos 5, onde ele vem colocando ali várias situações, nos explicando isso. Que a gente não vai ler tudo aqui o capítulo 5, porque senão nós não vamos ter tempo de terminar aqui o nosso caso, né? Mas basta que se dê uma olhadinha lá e que se leia, que se estudem, para a gente entender que esse fenômeno aqui como acontece. Então, vestindo uma simples camisa, continuando aqui, e uma camisola de dormir, Filipine foi colocada sobre os cobertores.
Apenas acomodada, as arranhaduras e os golpes se produziram como antes, ora na madeira do leito, ora no armário vizinho, conforme o desejo que era manifestado. Então não adiantou forrar lá e colocar lá os cobertores, né? A situação continuava. Acontecia muitas vezes que quando alguém cantarolava ou assobiava uma área qualquer, o batedor o acompanhava, e os sons percebidos pareciam provir de 2, 3 ou 4 instrumentos. Ao mesmo tempo, ouvia-se arranhar, bater, assobiar e retumbar conforme o ritmo da área cantada. Nós vimos lá na primeira parte desse caso, que esse espírito ele gostava de cantar aquelas áreas militares, né? Lá na primeira parte, em maio, se não me engano, aqui na Revista Espírita, está lá, os primeiros fenômenos foram acontecendo. Então, quando iniciou esse processo, ele começava a cantar, ele gostava de cantar áreas militares. E aqui a gente já está vendo que, além dele cantar, né, se alguém cantasse, ele começava a cantar, e produzia também o som de instrumentos. Continuando aqui, então, ele diz: muitas vezes também o batedor pedia a um dos assistentes que cantasse uma canção. Designava-o pelo processo que já conhecemos, e quando a pessoa compreendia que era a si mesma que o espírito se dirigia, perguntava por sua vez se devia cantar tal ou qual área. Respondia-se-lhe por sim ou não. Aí a resposta, né, eram através dos ruídos. Nós vimos também lá na primeira parte desse caso. Ao cantar a área indicada, um acompanhamento de zumbidos e assobios fazia-se ouvir perfeitamente no compasso. Depois de uma música alegre, frequentemente, o espírito pedia o hino Grande Deus, nós te louvamos, ou a canção de Napoleão I. Se lhe pedisse para tocar sozinho esta última canção ou qualquer outra, executava-a do começo ao fim. As coisas iam assim na casa dos Senger, quer de dia, quer de noite, durante o sono ou no estado de vigília da menina, até o dia 4 de março de 1853, época em que as manifestações entraram numa nova fase. Esse dia foi marcado por um fato ainda mais extraordinário que os precedentes. Então, esse fato a gente vai ver lá na terceira parte, mas antes a gente tem aqui as explicações, os comentários a respeito desse fato aqui, feitos por Kardec. Então, ele coloca lá, né, continua no próximo número a reportagem, mas aqui ele para e faz lá as suas observações. E ele diz: esperamos que nossos leitores não nos censurem pela extensão que demos a esses curiosos detalhes e que leiam a sua continuação com não menor interesse. Faremos notar que esses fatos não vos vêm de além-mar, cuja distância é um grande argumento, pelo menos para certos sépticos, nem mesmo vêm de além-reno, porquanto se passaram em nossas fronteiras, quase sob nossos olhos e há 6 anos apenas. Como se vê, Felipe Senger era uma médium natural muito complexa. Ela produzia vários fenômenos. Além da influência que exercia sobre os fenômenos bem conhecido dos ruídos e movimentos, era uma sonâmbula estática. Conversava com seres incorpóreos que via, ao mesmo tempo via os assistentes e lhes dirigia a palavra. Então ela ainda via os seres, os espíritos que conversavam com ela, e via também lá aqueles que estavam lá assistindo os fenômenos. Eu, quando estava lendo aqui agora com mais tranquilidade para fazermos esse estudo, eu estava imaginando que tumulto que não foi na casa dessa família, né, gente? Que confusão
durante quase 8 anos, como vai nos falar Kardec lá na terceira parte, esses fenômenos acontecendo, essa menina indo para médico, todo mundo indo lá, tentando analisar, tentando pesquisar, uns acreditando, outros zombando. Imaginem isso, gente, que desespero. E aí a gente vem entender que esses fenômenos foram necessários para que o nosso amigo Kardec pudesse analisar, estudar, pesquisar e trazer para nós hoje tudo aqui muito bem organizadinho, como a gente tem na codificação, não é? A gente tem que agradecer muito a esse espírito por esse trabalho que teve, e a esses espíritos que sofreram esses fenômenos, essas criaturas que passaram por esses fenômenos para que eles pudessem ser conhecidos. Então eu fico imaginando aqui o desespero dessa mãe, vendo uma filha nessa situação, né? Que aqui também a gente tem que esclarecer pois é, esse espírito médium também, né? E não tendo ali uma orientação, porque não tinha ninguém no momento para orientá-lo também, né, Vera? Né, nos fenômenos que ele estava produzindo. E a gente, uma explicação aqui que tem do tradutor a respeito, que na primeira parte, até eu fiquei meio confusa, né? Na primeira parte ele começa falando que é um menino de 12 anos. E na segunda parte em diante, ele começa a falar de uma menina. Então ficou meio tumultuado aí, se era um menino ou se era uma menina. Mas como ele fala mais na menina, a gente aí acha que deve ter sido menina mesmo, e no primeiro caso deve ter sido algum erro de impressão lá uma situação. Olha, a gente hoje vê coisas bem menores, já fica complicado, né? Os médios de efeitos físicos que acontecem hoje em dia são bem menores, essa situação, mas já fica complicado, e aí nós vamos ver aqui, né, no final, o que acontece com ela. E o que acontece com a maioria das criaturas que tem esses problemas e não tem esse conhecimento que a doutrina nos oferece, né? Infelizmente, nós vamos ver isso aqui. Mas aqui, continuando com a explicação maravilhosa de Kardec, né? Então ele diz para nós: conversava com seres incorpóreos que via, ao mesmo tempo via os assistentes e lhes dirigia a palavra, embora nem sempre lhes respondesse, o que prova que em certos momentos se achava isolada. Para aqueles que conhecem os efeitos da emancipação da alma, as visões que relatamos nada têm que não possam ser explicadas facilmente. Nesses momentos de êxtase, é provável que o espírito da criança se visse transportado para algum país longínquo, onde assistia, talvez em recordação, a uma cerimônia religiosa. Pode-se admirar da lembrança que conservava ao despertar, mas esse fato não é insólito. De resto, pode-se notar que a lembrança era confusa, sendo necessário insistir muito para provocá-la. Ela via lá, né, nós vimos que na narração lá, ela viu a crucificação, ao mesmo tempo ela já estava vendo uma cerimônia religiosa numa igreja, ao mesmo tempo ela já estava vendo outra situação, e isso ficava meio confuso para a menina explicar. E aí, continuando Kardec: se observarmos atentamente o que se passava durante a surdez, já um outro caso, um outro fenômeno, reconheceremos sem dificuldade um estado cataléptico. Ela entrava nesse estado e ficava ali surda, e quando vocês prestarem atenção, quem prestou atenção na narração, ou leu acompanhando aqui que o Júnior está colando, ela ficava parada, com os olhos fixos, às vezes os olhos fixos em alguém. Isso é um estado que nós conhecemos de catalepsia, né? Continua aqui Kardec: uma vez que essa surdez era apenas temporária, é evidente que não provocava alterações nos órgãos da audição, porque o fenômeno era espiritual.
não era no físico da menina. Continua Kardec. O mesmo podemos dizer da obliteração momentânea das faculdades mentais, quando ela ficava estática, né? Parada, sem falar nada, até com os olhos fixos. Continua ele, que nada tinha de patológico, visto que, num dado instante, tudo voltava ao estado normal. Essa espécie de estupidez aparente resultava de um desprendimento mais completo da alma, cujas excursões faziam-se com maior liberdade, não deixando aos sentidos senão a vida orgânica. Que se julgue, pois, o efeito desastroso que teria resultado de uma intervenção terapêutica em semelhante circunstância. Uma paradinha aqui. Aqui o que Kardec está querendo dizer, se de repente tivessem feito uma operação no ouvido da menina, por ela ficar surda aparentemente, ou se tivessem feito alguma operação, sei lá, no cérebro dela, por ela ter ficava nesses estados de catalepsia, né? Então, ele chamando a atenção aqui, e continua ele, fenômenos do mesmo gênero pode produzir-se a cada momento. Não saberíamos, nesse caso, recomendar maior circunspecção. Uma imprudência pode comprometer a saúde e até mesmo a vida. E a gente sabe disso, né, meus amigos? A gente sabe que esses fenômenos acontecendo em famílias, né, em casas, onde as criaturas não têm conhecimento nenhum de vida espiritual, não têm conhecimento nenhum de mediunidade, não têm conhecimento nenhum da interferência da espiritualidade na nossa vida, essas criaturas passam por tratamentos e que depois ficam completamente estragadas, vamos dizer assim, né? Porque não tinha nada ali. E acontecia ali o fenômeno, e vai se procurar médico daqui, né? Porque não acreditam, não aceitam uma coisa acima daquilo do mundo material. Só acreditam naquilo que vem. E aí a mediunidade, ela não é exclusiva somente para aqueles que acreditam, ao contrário. Ela tem que ser bem explosiva mesmo nos lugares onde a incredulidade ainda persiste, justamente para que eles comecem a acreditar em alguma coisa, não é? Então a gente percebe isso. Eu mesmo tenho um primo que ele começou a ter manifestações quando jovenzinho ainda, e foi jovenzinho assim, tinha os seus 21, 22 anos, e começou a ter umas manifestações e foi internado no hospital psiquiátrico. Ele era na época militar, estava iniciando a carreira militar, foi internado no hospital psiquiátrico, né, lá da Força Armada que ele servia, e foi reformado aos 23, 24 anos por impossibilidade de exercer a profissão e o diagnóstico como maluco, taxado como louco, e foi aposentado. Passado o tempo, né, recomendações, conhecimentos, ele procurou descobrir o fenômeno. Hoje trabalha bonitinho, faz os seus trabalhos na casa espírita, numa casa espírita, e está lá tranquilo, levando uma vida normal, sem ter nada, problema nenhum de loucura. E nós vamos ver que infelizmente foi o que aconteceu com a nossa menina aqui, mas infelizmente para ela, né, não teve um final feliz, como no caso do nosso primo aqui. Então agora nós vamos lá, Júnior, página 284, que vai dar tempo, viu, Verinha, da gente terminar esse caso lendo hoje o terceiro artigo. Estou dando uma corridinha, mas o terceiro artigo aqui é pequenininho. Então nós vamos lá para julho de 1858, Júnior. No meu livro aqui é página 284. Ok? Então vamos lá. Espírito batedor de Bernes Again. Agora vocês vejam que carnaval que esse espírito não fez na vida dessa família aí. Vamos lá então, terceiro artigo. Continuamos a citar a brochura do Sr. Blanc, redator do jornal Bergs a Berne.
Os fatos que vamos relatar ocorreram na sexta-feira, a quarta-feira, 9 de março de 1853. Vamos lá, se achou, Júnior? Achou. Nada de semelhante se produziu. Nessa época, Filippine não mais dormia no quarto que conhecemos. Seu leito havia sido transferido para a peça vizinha, onde ainda se acha presentemente. As manifestações, então olha só, já tinham mudado todo o ambiente em que a menina se encontrava. É um outro quarto agora, para ver se tudo era feito para ver se a situação melhorava, né? Se os fenômenos acabavam. Mas nada. Continua aqui então o Sr. Blanc. As manifestações tomaram um caráter tão estranho que é impossível admitir a sua explicação pela intervenção dos homens. Aliás, são de tal modo diferente das que haviam sido observadas anteriormente que todas as opiniões iniciais caíram por terra. Sabe-se que no quarto onde dormia a mocinha, as cadeiras e os outros móveis muitas vezes eram derrubados. As janelas abriam-se com estrondo, sob golpes repetidos. Há 5 semanas, ela permanece no quarto comum, onde desde o princípio da noite até a manhã seguinte há sempre uma luz. Pode-se, pois, ver perfeitamente o que ali se passa. Eis o fato observado sexta-feira, 4 de março. Prestem só atenção, meus amigos. Filippine ainda não estava deitada. Achava-se no meio de algumas pessoas que conversavam com o espírito batedor. Ele respondendo através de sinais, claro, né? Quando, de repente, a gaveta de uma mesa muito grande e pesada, que se encontrava na sala, foi puxada e empurrada com grande barulho e com uma impetuosidade extraordinária. Um parêntese aqui, é bom lembrar, né, que os móveis dessa época não eram como os nossos móveis de hoje, né, feitos com compensado, com MDF, com aglomerado, não, né, que você sozinho você empurra lá um móvel desse. Não, isso aqui eram móveis feitos de madeira maciça, pesadíssimos, que uma menina, por mais forte que ela fosse, né, aos 12 anos, levantar um móvel desse era impossível. Então é bom a gente ter isso na cabeça, né? São aqueles móveis daquela madeira bem pesada mesmo. A gente consegue até imaginar, né, aquela, como ele diz aqui, ó, a gaveta de uma mesa. Gaveta dessa mesa muito pesada. Então, continuando. Os assistentes ficaram fortemente surpreendidos com essa nova manifestação. No mesmo instante, a própria mesa começou a movimentar-se em todos os sentidos. Imaginem. Não é, Dudu? Imagina. Avançando em direção à lareira, perto da qual estava sentada Filippine. Por assim dizer, perseguida pelo móvel, viu-se obrigada a deixar o seu lugar e correr para o meio do quarto. Mas a mesa voltou-se nessa direção e se deteve a meio pé da parede. Imaginem, ela correndo e a mesa atrás. Imaginem a cena. Colocaram-na em um lugar costumeiro de onde não se mexeu mais. Entretanto, as botas que se encontravam debaixo dela e que todos puderam ver foram jogadas no meio do quarto com grande pavor das pessoas presentes. Uma das gavetas recomeçou a deslizar nas corrediças, abrindo-se e fechando-se por 2 vezes, de início muito vivamente e depois de forma cada vez mais lenta,
Quando estava completamente aberta, acontecia ser sacudida com estrondo. Imagine, Nina Mil, imagine. Acho que a gente ia sair correndo, né? Acho que a gente ia sair correndo, assistindo uma cena, uma mesa pesada correndo atrás da menina. Deixado sobre a mesa, um pacote de fumo mudava de lugar a todo instante. As pancadas e arranhaduras eram ouvidas na mesa. Filipine, que então gozava de excelente saúde, achava-se no meio das pessoas reunidas e de forma alguma parecia inquieta com todas essas estranhezas. Acho que ela já estava até acostumada, né? Que se repetiam todas as noites, desde sexta-feira. Domingo, porém, foram ainda mais notáveis. Então vejam bem, isso começou numa sexta-feira e foi ainda até na outra quarta-feira seguinte, sendo que no domingo ainda acontece algo mais estrondoso. Por várias vezes a gaveta foi puxada e empurrada com violência. Depois de haver estado em seu antigo dormitório, Filipine voltou subitamente. Foi tomada de sono magnético e deixou-se cair numa cadeira, onde por várias vezes foram ouvidas as arranhaduras. Suas mãos apoiavam-se sobre os joelhos e a cadeira ora se movia para a direita, ora para a esquerda, ou para a frente ou para trás. Viam-se os pés dianteiros da cadeira se erguerem enquanto a cadeira balançava num equilíbrio impressionante sobre os pés traseiros. Imaginem, gente. Tendo sido levada para o meio do quarto, tornou-se mais fácil observar esse novo fenômeno. Então, a uma palavra de ordem, a cadeira girava, avançava ou recuava mais ou menos depressa, ora num sentido, ora noutro. Durante essa dança singular, deixa eu virar aqui a minha página, os pés da criança arrastavam-se no chão como se estivessem paralisados. Ou seja, ela não estava produzindo movimento nenhum. Através de gemidos e levantando a mão à fronte diversas vezes, dava a entender que estava com dor de cabeça. Depois, despertando de repente, pôs-se a olhar para todos os lados, sem compreender a situação. Seu mal-estar a havia deixado, e ela se deitou. Então as pancadas e arranhaduras antes produzidas na mesa fizeram-se ouvir no leito com força e de maneira divertida. Pouco antes, tendo uma campainha produzido sons espontâneos, tiveram a ideia de prendê-la à cama. Logo se pôs a tocar e a balançar. O que houve de mais curioso nessa circunstância foi o fato de a campainha permanecer imobilizada e em silêncio quando a cama era levantada e deslocada. Então, ou seja, a campainha amarrada na cama e a cama sendo movimentada, era para a campainha produzir um ruído, um barulho, né? Mas não, ela ficou em silêncio. Continua aqui o amigo. Por volta da meia-noite, todo o ruído cessou e a assistência dispersou-se. Na segunda-feira à noite, 15 de maio, prenderam ao leito uma grande campainha. Imediatamente fez-se ouvir um barulho desagradável e ensurdecedor. No mesmo dia, ao meio-dia, as janelas e a porta do quarto de dormir foram abertas, mas de maneira silenciosa. O espírito já está ficando educadinho, né? Devemos dizer também que a cadeira em que se sentava Filipine, na sexta-feira e no sábado, levada pelo Sr. Sanger para o meio do quarto, pareceu-lhe muito mais leve que de costume. Disse-ia que a força invisível a sustentava. Querendo empurrá-la, um dos assistentes não encontrou a menor resistência. A cadeira parecia deslizar
por si mesma no assoalho. Lembremos que era, sim, um móvel super pesado. Tá? Não podemos esquecer disso. Era um móvel super pesado. E que o assistente lá empurrou com toda facilidade. O espírito batedor ficou em silêncio durante 3 dias. Quinta-feira, sexta-feira e sábado da Semana Santa. Somente no domingo de Páscoa, os golpes recomeçaram imitando o som de sinos. Eram ritmados e compunham uma área. No dia 1º de abril, mudando de guarnição e puxadas por uma banda de música, as tropas deixaram a cidade. Ao passarem diante da casa do Sr. Sanger, o espírito batedor executou no leito, à sua maneira, o mesmo trecho que era tocado na rua. Então, os militares passando lá na rua, na frente da casa da menina, onde se produziam esses fenômenos, tocando lá as áreas militares, o espírito cá dentro da casa produziu o mesmo efeito. Né, velho, eu pensei nisso aqui também. Naquela época, a Semana Santa era assim uma coisa muito respeitada, né? Não se fazia nada nesses dias, nessa época, então era mais ainda. E então ele também ficou quietinho, né? Não fez problema nenhum, só foi aparecer lá no domingo de Páscoa. Continuando aqui, algum tempo antes haviam escutado no quarto como que os passos de alguém. Não é, Júnior? A gente fica se transportando para essa cena, né? Você fecha os olhos assim, começa a imaginar que desespero, gente. Para esse pai, para essa mãe, para os irmãos dessa menina e para essa própria menina. Imaginem, que situação dessa família, não é? Então, continuando aqui. Como que os passos de alguém, como se tivessem jogado areia no assoalho. Preocupado com os fatos que acabamos de relatar, o governo do Palatinado propôs ao Sr. Sanger, aí é que eu fiquei triste quando eu cheguei aqui nesse pedacinho, né? Internar a filha numa casa de saúde em Frankenthal, proposta aceita. Sabemos que em sua nova residência, a presença de Philippine deu origem aos mesmos prodígios de Bergzabem, e que os médicos daquela cidade, tanto quanto os nossos, não lhes puderam determinar a causa. Além disso, estamos informados de que somente os médicos têm acesso à mocinha. Né? Na época, ela foi internada, ninguém mais teve contato com ela, mas os fenômenos foram acontecendo. Pois é, né, Vera? Hoje ainda existem os incrédulos. Sempre vai aparecer alguém que vai entender o fenômeno e vai tentar aconselhar, vai tentar levar, vai tentar resolver, né? E aí, pois é, a gente chega no final e vê isso, porque nós sabemos, né? Quem já fez visita a essas casas, esses sanatórios de doentes mentais, gente, nós encontramos ali, podemos colocar assim, uma base de 99% das criaturas que ali estão internadas. O problema é esse, a mediunidade não resolvida. A mediunidade não colocada em... Eu tenho um exemplo que eu citei aqui para vocês, da minha família, no primo, não é? Que começou com esse problema, ele começou a ver espírito, começou a ver e foi internado e aposentado, jovem, com 24 para 25 anos, como doido, como maluco. Né? E a gente vê ali, quem ainda tem uma família que pode acompanhar e tudo, e aqueles que não têm, que ficam jogados lá, isso mesmo, Júnior, depósito humano. É triste, é doloroso a gente ver seres humanos que poderiam estar bem, simplesmente pelo não entender, não ter o conhecimento desse processo que seja a mediunidade ostensiva, né? Passar por essa situação. E foi o que aconteceu com essa menina. Provavelmente ela deve ter sido intoxicada de remédios,
para acalmar-se, que é o que a gente vê acontecer, naquela época até tratamento de choque, aquelas coisas horrorosas que a gente sabe, né, que uma vez a gente assistindo uma aula com a Maria Emília, né, Verinha, lá no CELD, e ela contando num dos estudos de encontro, ela contando o que se fazia com essas criaturas que eram tidas como doentes mentais. Gente, dá vontade de você chorar. Né? Hoje nem tanto, hoje em dia nem tanto, os tratamentos estão sendo mais suaves, mas mesmo assim é triste, é deprimente, é doloroso, e é o que deve ter acontecido aqui com essa menina, né? Porque aqui ainda relata que ninguém mais teve acesso a ela. E ele continua aqui: por que tomaram essa medida? Nós o ignoramos e não nos permitimos censurá-la. Porém, se o que lhe deu causa não foi o resultado de alguma circunstância particular, pensamos que deveria deixar entrar, perto da interessante criança, se não todo o mundo, pelo menos as pessoas recomendáveis. Ou seja, pessoas que tivessem algum conhecimento e que pudesse ajudar lá o esclarecimento dessa criatura, né? Então a gente está acompanhando esse caso aqui, já temos 3 segunda-feira fazendo estudo desse processo aqui, que hoje em dia para nós, como a Verinha coloca aqui, com o conhecimento que a gente tem, com a codificação nos explicando tudo, com esse livro dos médiuns, que vem aqui nesse capítulo 5, né, no capítulo 16, explicando com tanta clareza esse processo, com certeza essa menina não teria passado por tanto sofrimento, né? A gente tem aqui até que agradecer, porque diante desses fatos é que Kardec pôde fazer observações e estudar e trazer para nós tudo muito bem explicadinho, né? E aí ele tem aqui a observação final, nós também já estamos chegando no nosso tempinho ali, e ele nos diz: só tomamos conhecimento dos diferentes fatos aqui expostos pelo relatório que deles o Sr. Blanco publicou. Entretanto, uma circunstância acaba de nos pôr em contato com uma das pessoas que mais se distinguiram nesse caso e que a respeito houve por bem fornecer-nos documentos circunstanciados do mais alto interesse. Através de evocação, obtivemos igualmente explicações bastante curiosas e muito instrutivas desse espírito batedor, dadas por ele mesmo. Como esses documentos nos chegaram muito tarde, adiaremos a sua publicação para o próximo número. E aí, lá mais adiante, nós vamos, dando continuidade aqui, nós vamos ver a evocação desse espírito e perguntas que foram feitas a ele para esse fenômeno, né? Só para encerrar, aqui no livro dos médiuns, no caso aqui, o caso nós já encerramos aqui no livro dos médiuns, no capítulo 5, no item 87, Kardec nos diz assim: as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram, às vezes, em verdadeira barulheira e em perturbações. Móveis e objetos são revirados, projéteis diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças se quebram, e tudo isso não pode ser levado à conta de ilusão, como queriam alguns detratores da doutrina, né, dizer que aquilo era ilusão, que era invenção, e por aí vai. Continua aqui Kardec: toda essa desordem, muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritaria num cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de achas de lenha rolando no assoalho. Corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Mas a gente se retira, porém, e o tumulto recomeça. Essas manifestações não são raras nem novas. São poucas as crônicas locais que incluem alguma história desse gênero.
O medo, sem dúvida, frequentemente exagerou esses fatos, dando-lhes proporções enormemente ridículas em sua transmissão oral. Com a ajuda das superstições, as casas em que se verificam foram consideradas como assombradas pelo diabo. Daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. A trapaça, por sua vez, não perdeu a ocasião de explorar a credulidade, quase sempre em proveito pessoal. Compreende-se ainda a impressão de que fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação às ideias supersticiosas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam acarretar, pois não se pode impedi-los, é dar a conhecer a verdade. As coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Havendo familiaridade com os espíritos e os que recebem suas comunicações, não mais acreditando que se trata de demônios, o medo desaparecerá. Lindo essa colocação aqui de Kardec, né? Vamos ver aqui. Bom, então a gente está encerrando, Vera. Terminamos aqui, consegui terminar. Obrigada, Dudu, também adoro você, também sou seu fã, sua fã. E agradeço aqui ao meu amigo Júnior, a gente conseguiu colocar tudo ali direitinho, né, Júnior? Tranquilo, acho que foi tranquilo. Hoje eu tive que correr um pouquinho para a gente poder fazer a terceira parte, mas graças a Deus terminamos bem. Espero que tenha sido assim bem esclarecedor, né? Apesar da história ter tido um final triste, mas não vamos deixar, né? Vamos deixar. Você é um amor, Dudu. Vamos deixar. Não vamos esquecer de darmos uma olhadinha lá no livro dos médiuns, né? Para a gente poder entender melhor tantas explicações lindas que Kardec coloca aqui para nós, para a gente poder entender melhor esses fenômenos que aconteceram e quanto foi importante para nós, não é? Um beijo para todos vocês, que Jesus nos abençoe, continue nos fortalecendo, que nós possamos continuar deixando Ele nos fortalecer e não vamos esquecer nunca esse propósito de estarmos sempre buscando conhecimento, buscando entendimento, para que a gente possa melhor usar o nosso livre-arbítrio e melhor fazer as nossas escolhas, né, companheiros? Agradeço mais uma vez a oportunidade do trabalho que esta sala nos oferece e a todos vocês. Possamos estar aqui reunidos na semana que vem, dando continuidade a esse estudo maravilhoso. Beijo, Dudu, beijo, Júnior, mais uma vez muito obrigado, Nina Mil, J. Francis e a todos. E a Verinha, é contigo o microfone agora, senão eu vou ficar falando toda a vida aqui. Tchau, tchau.